Luiz Felipe, a gente falou bastante de raça e gênero, mas não falou de um outro tema que está muito presente no seu livro, que é a questão ecológica, né? Outra questão que você coloca é que a crise ambiental pode ser um grande negócio para os capitalistas. O que o marxismo contribui para esse debate, considerando inclusive que os problemas ecológicos vividos no século XIX, quando Marx e Engels produzem boa parte da sua obra, são infinitamente menores do que os que a gente enfrenta hoje. Olha, Aaron, tem uma corrente, eu até cito alguns autores no livro, que tende a nos vender a ideia de que o Marx era uma espécie de ecologista presciente, né? De que ele, na metade do século XIX, ele imaginou tudo que viria. Eu não vejo isso, certo? Porque, sim, a gente pode pegar trechos da obra do Marx, principalmente nos cadernos não publicados dele, em que ele mostra uma preocupação ambiental significativa. Mas, por outro lado, os que vendem a ideia oposta, que o Marx era um autor prometeico, que ele acreditava no progresso tecnológico a todo custo, vão lá e pegam citações contrárias, né? Então, é claro, o Marx era um ser humano, como todos nós. Ele tinha limitações que tinham a ver com o seu horizonte histórico, né? Não dá para a gente querer ver nele aquilo que não era uma questão para nenhuma pessoa na época dele. Quando a gente vai ler, por exemplo, os escritos do Engels sobre a situação da classe trabalhadora, né, na Inglaterra, que é um livro maravilhoso, né, do Engels, a gente tem lá a preocupação com as condições de trabalho, com a poluição, com o efeito disso na saúde dos trabalhadores. Isso está muito presente, né? O Marx recupera parte disso nos capítulos do Capital em que ele fala sobre isso. Mas era uma preocupação com a poluição, que era uma preocupação avançada para a época deles, mas não existe de ninguém a ideia de que a nossa sobrevivência como espécie estava ameaçada, né, pela ação humana. Isso não passava pela cabeça de ninguém e não passava pela cabeça do Marx. Então, não, eu não acho que o Marx seja o antecipador da consciência ecológica de hoje. Mas tem uma coisa que eu acho que é fundamental, e vários autores do ecossocialismo, né, que incorporam essa discussão a partir de uma perspectiva marxista, têm colocado com muita clareza. Não existe como a gente dissociar o colapso ambiental que a gente está enfrentando hoje do capitalismo. Por quê? Porque tem uma diferença fundamental entre o capitalismo e os modos de produção anteriores. É que o capitalismo é o primeiro modo de produção em que a produção da riqueza se desconecta completamente das necessidades humanas, né? A gente, no capitalismo, produz para gerar valor, né? Que é o que, no final das contas, vai ser o lucro daqueles que são os proprietários. Então, a gente tem uma dinâmica de obsolescência permanente, de criação de novas necessidades, que fazem com que tudo que existe no mundo seja visto, em primeiro lugar, como possível gerador de valor. Então, não existe mais limite para a exploração da natureza, porque não existe um metro de necessidades humanas a serem cumpridas. O que existe é a vontade de gerar valor, e isso é infinito. Então, tudo que existe no mundo é visto cada vez mais sobre o prisma da possibilidade de transformar valor nisso. A gente vê isso em tudo. Isso tem a ver com o mundo natural, quer dizer, como a gente vê como as matérias-primas vêm sendo exploradas de uma forma cada vez maior, e isso está até mesmo naquilo que aparentemente não seria uma matéria-prima, né? O que são as plataformas sociodigitais, né? Nas quais a gente hoje ocupa grande parte da nossa vida, se não uma máquina de pegar o nosso comportamento como seres humanos em sociedade e explorar para tirar valor a partir daí. Quer dizer, toda a experiência humana vira matéria-prima para que essas plataformas
extrair, no final das contas, lucro. Então, o capitalismo coloca isso, é a dinâmica própria. O capitalismo, Marx explicava isso, ele tem a necessidade de uma expansão permanente, né? Ele se expande pelo mundo, e no momento em que o planeta todo já está sob seu império, ele tem que se expandir para outras áreas da atividade humana, e com isso ele vai exigindo cada vez mais dos recursos naturais. E alguém pode dizer, não, mas daí os países socialistas também têm um impacto ambiental negativo, mas eles estão numa lógica de competição em que, muitas vezes, essa dinâmica do capitalismo é incorporada no seu próprio funcionamento. Né? Até para manter a possibilidade de sobrevivência, né? Se, países como China, Vietnã, precisam, de alguma forma, se incorporar ao jogo capitalista para sobreviver nesse ambiente. É a lógica global do funcionamento do mercado, e muitas vezes esse predomínio é incorporado. Eu lembro quando, na falecida União Soviética, ali na transição do Khrushchev para o Brezhnev, o objetivo que era anunciado pelo PECOS, né, pelo Partido Comunista da União Soviética, era fazer com que o padrão de consumo do cidadão soviético superasse o dos Estados Unidos. Então, de repente, quer dizer, uma sociedade que deveria estar construindo o socialismo, uma sociedade completamente nova, coloca padrão de consumo como sendo um metro, né, para saber se está tendo sucesso ou não. E nisso, quer dizer, o meio ambiente vai sofrer. Então, o marxismo, né, a partir das contribuições iniciais do Marx, mas desenvolvido por uma série de outros autores, nos mostra a vinculação entre a crise ambiental que a gente está enfrentando e o próprio capitalismo. Né? E é por isso que, embora a gente veja por aí muitos vendedores de ilusões, né, de que tem até os ultraliberais que dizem que a solução para a crise ambiental é privatizar tudo, né? Porque se eu sou dono da praia, para pegar o caso agora do senador Flávio Bolsonaro, se eu sou dono da praia, eu não vou querer que ela se deteriore, então é a propriedade privada como sendo aquilo que nos protegeria, mas a gente sabe que, pelo contrário, quer dizer, não, a propriedade privada serve para explorar ao máximo aquele bem e extrair o tanto de valor que for possível no menor espaço de tempo. Então, é claro, quer dizer, que a solução para essa crise ambiental passa, num primeiro momento, por refrear o capitalismo, por a gente ter capacidade de regular essa ambição desmedida por mais e mais, que é própria do capitalismo, e eu não tenho dúvida de que a médio e longo prazo passa por a gente construir um tipo de organização social diferente do capitalismo. Tá? Então, acho que isso é importante. É claro que são desafios civilizatórios, mas são mesmo, mas para a gente não ficar muitas vezes nisso de que são soluções pontuais, de que se trata simplesmente de fechar a torneira e reciclar ou fazer xixi no banho, né? Como rolou mais. Fazer xixi no banho, não dar descarga tantas vezes por dia. Tem até um meme que circula que, enfim, não pega exatamente o cerne da coisa, mas são vários memes, mas é isso. Quer dizer, você fazendo xixi no banho e os milionários andando de jatinho para cima e para baixo, saem de Nova York porque querem comer um croissant em Paris e voltam. Né? Quer dizer, tem um dado que uma pesquisa feita nos Estados Unidos no ano passado colocou, quer dizer, os 10% mais ricos dos Estados Unidos são responsáveis por metade, praticamente, do impacto ambiental pelo seu padrão de consumo. Então, se a gente não mudar essa lógica, que é uma lógica tanto do funcionamento da economia capitalista,
quanto de como nós somos levados a nos ver, quer dizer, todos nós somos levados a ver o êxito da nossa vida pelo nosso padrão de consumo, pelo quanto a gente é capaz de amealhar, pelo quanto a gente é capaz de comprar no mercado. Então, se a gente não mudar essa lógica, não tem solução. Existe uma vinculação umbilical entre crise ambiental e economia capitalista. Eu acho que, nesse sentido, qualquer visão ecológica coerente tem que aprender com Marx, porque tem que entender como a economia capitalista funciona. Tá certo.